Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Esse podcast que surgiu literalmente pra gente se conectar e também se conectar com o convidado que tá aqui hoje. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, a sua agência de marketing digital. Então, se você precisa de social media, captação de conteúdo, apresentação institucional, criar o seu site, a sua landing page, fazer tráfego pago, identidade visual, tudo isso a gente faz aqui dentro e a gente vai ser a extensão do seu marketing. Então, os meus contatos já estão aqui na descrição, você entra lá e entra em contato pelo meu WhatsApp que vai estar ali também. Mas hoje eu quero falar, já que a gente está falando ali de empreendedorismo, esse podcast a gente fala muito sobre isso também, a gente está falando ali com donos de empresa, etc. Vamos falar um pouquinho da saúde? Porque eu acho que isso vai ser assim... Um acordão, assim, sabe? Quando a gente acorda pra vida, eu acho que esse podcast vai ser justamente sobre isso. Porque a gente sabe, só que a gente não executa, mas a gente sabe que fazer exercício físico é muito importante. Ele mexe com o nosso emocional, com a nossa saúde mesmo física, mexe com a nossa produtividade no trabalho. Então, é essencial a gente fazer alguma atividade física no dia. Só que como a gente é dono de empresa, ou a gente trabalha CLT, por exemplo, ou trabalha PJ em outra empresa, a gente não coloca isso no nosso dia a dia. E por que catso que a gente não coloca isso no dia a dia? Então, eu trouxe aqui pra falar hoje a Ângela, uma personal trainer focada em treinos em casas, condomínios, onde a gente vai falar da saúde, o quanto é importante fazer exercício físico. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Tamara. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em ter você aqui. Obrigada, prazer é o meu. Vamos começar falando disso, justamente. Sim. Por que é tão importante a gente fazer exercício físico? Porque todo mundo posterga tanto, né? Verdade, Tamara. Bom, você já deu uma boa abordagem, uma excelente. Se a gente pensar como um todo, o nosso corpo, ele precisa estar sempre conectado. Uhum. E depois da pandemia, a gente viu como isso foi importante e, na verdade, aumentou muito mais as doenças mentais, né, Tamara? Então, é um caso, assim, o que a gente mais vê hoje em dia são as pessoas falando de saúde mental. Uhum. E se você for pensar, como um todo, a nossa mente, ela comanda o resto do corpo. Total. Então, quando a gente pensa no exercício, a gente não tem que pensar só no músculo ou no osso. Eu preciso pensar que tem um ser ali, que tem emoções, e eu preciso cativar esse indivíduo para fazer o exercício, que realmente é complicado. Sim. Eu tenho dor tardia, dependendo de como é chato, eu preciso de alguém. Então, a gente tem que tentar, intrinsecamente, pensar que o que está externamente vai me influenciar muito no meu dia a dia, na minha vida, na minha socialização. Então, o exercício como um todo só vai agregar. Mas pensando no interno, sabe? Não muito só essa cultura do corpo que a gente vê. Que eu sei que é complicado. A gente vê muito em ambientes de academia, que é um fator que limita realmente as pessoas de entrarem. Porque as pessoas têm medo. Sim, e às vezes até vergonha. Eu não vou em academia. Eu me sinto muito mal indo em academia, Sim. sabe? Eu não me sinto confortável. Porque é isso, é o corpo. A gente trabalha com estereótipo ali. E eu acho que o exercício físico, ele vai muito além do corpo. Exatamente, né? Tamara. Você falou, mexe no mental, assim. Ele vai muito além disso. E aí os benefícios que você tem ao longo da sua vida, que isso vai perpetuar, sabe? Quando você estiver na maioridade, na melhor idade. Uhum. Que realmente a gente tem que refletir. Ela vai ser uma boa idade realmente? Você vai colher o que você fez e o que você não fez. Então, isso... O que eu não fiz. Exatamente. No meu caso, o que eu não tô fazendo. Então a gente tem que refletir sobre isso, pensando na funcionalidade, sabe? No treinamento de força, o resistido, que hoje em dia todas as pesquisas, os médicos indicam as pessoas a fazerem exercício pensando a longo prazo. Será que daqui 10 anos eu vou conseguir levantar, eu vou conseguir vestir? Sabe, coisas básicas? Eu vou conseguir tomar banho? Então, quando a gente pensa em exercício, a gente tem que pensar na funcionalidade, na função que eu quero continuar tendo, a nossa individualidade. Não é, Tamara? Sim. É muito importante você pensar de não depender de ninguém. Sim. Então, é uma reflexão que eu trago para os meus alunos, tentando respeitar o indivíduo. Porque, olha, tem dia que eles não querem treinar. Então, como que a gente... Por exemplo, eu sou empreendedora. Tá. Motivação. Como que eu me motivo a tirar um pouquinho do meu dia ali pra conseguir treinar? Porque eu sei que isso vai me beneficiar lá na frente, entendeu? Olha, um dos fatores que eu percebo é a falta de tempo. Por que as pessoas não treinam, Ângela? Olha, falta de tempo. Não tem motivação. E, às vezes, é sempre as mesmas coisas. É sempre o mesmo exercício que passam, e aí você faz de novo. E aí, você tem que pensar nisso que eu te falei. A longo prazo, como eu quero estar?
Eu quero envelhecer sem ninguém me dar banho, sabe? Na função. Então, eu preciso da minha individualidade biológica. Eu quero continuar bem, né? Pra gente ter isso que é fundamental pro ser humano não depender dessas questões que são complicadas. Mas quando a gente para ver realmente isso, a motivação precisa ser intrínseca, você tem que realmente ver o que você necessita e o profissional precisa ter cartas na manga. Tamara, o professor, ele não pode olhar só o músculo, eu preciso entender que naquele dia a aluna não quer treinar, o que aconteceu? Sabe, eu preciso ter um olhar sistêmico do ser humano, ele tem que ter isso e a gente tem ferramentas para isso, só que eu preciso ter empatia, sabe, naquele dia a aluna não está bem, sabe, o que será que eu posso trazer para ela sem impor, sabe, em posição hoje você vai ter que realizar o exercício, não, hoje tá tudo bem. Seu corpo não tá preparado, a sua mente não tá bem, a gente tem outras coisas para fazer. Vamos trocar o exercício, vamos fazer algo mais leve. Exatamente. Quer dizer, você olha não somente o tem que fazer isso, não, você olha o por trás do seu aluno, exatamente, né? Tamara, porque tudo que é imposto é horrível. Horrível. É ruim, a gente, né, a pessoa já não quer. Você ainda vai ficar trazendo isso. Então, por exemplo, assim, hoje 90% dos meus clientes e pacientes são mulheres. A mulher já tem tudo aquilo que você sabe, todas aquelas questões. Sim. A gente tem que render, você tem que fazer. Então, se ela vem, já tem toda a cobrança. No dia que ela não está preparada, como profissional, eu entendo, porque eu sou mãe, sou dona de casa, né, sou esposa, tá tudo certo. A gente pode trabalhar flexibilidade, eu posso trabalhar mobilidade articular, eu posso fazer liberação miofascial, trazendo para ela que está tudo certo e a gente tem outras possibilidades. Ela não vai parar de treinar, isso não vai perder a função. Então, o profissional precisa entender o indivíduo, ou se esforçar como um todo. Porque se a gente só ficar pensando nisso aqui... sabe? E o corpo em movimento. Exatamente, né? exatamente. O corpo sendo movimentado, não necessariamente ele precisa ser movimentado subindo ali um peso. Exatamente. Entendeu? Ele pode ser movimentado de outras formas. De várias formas. Eu até, na época que eu estava em academia, conversava com as estagiárias. Gente, vocês não sabem a função do músculo? Sim. Você sabe o que ele faz? Tem N coisas que a gente pode realizar. Eu tenho vários materiais que eu posso atingir o objetivo que eu quero sem estar numa máquina. Então, você tem que ter esse olhar para o indivíduo, que é uma coisa que faz toda a diferença, Tamara, como profissional, que eu percebo. E sabe? aí você falou muito no meio da sua fala, você falou da falta de tempo, que é o que mais impede, Sim. né, as pessoas a quererem fazer um exercício físico, alguma coisa. Você sente, ou cientificamente falando, você vai poder falar mais do que eu, mas o que o exercício físico ele muda na nossa produtividade? Bom, ponto foco, assim, hoje em dia, quem não tem dor? Eu vou te falar que eu conto nos dedos. Uma pessoa que fala, Ângela, eu não tenho dor. Assim, eu não conheço, sinceramente. Então, o exercício, ele vai trazer esse fortalecimento, tanto músculo como densidade óssea, tendão, ligamento, que você vai estar preparada para executar, por exemplo, tal tarefa. Então, ele minimiza as dores ou a gente reabilita. Porque o exercício tem um poder de transformar o corpo. Quando você tem uma estrutura mais preparada, isso vai diminuindo, ou até quando a gente consegue com técnicas de recursos terapêuticos, que já entra um pouco da parte da fisioterapia, que eu estou estudando agora, você consegue, Tamara, libertar a dor. Então, a pessoa não sentir dor, sabe, já dá uma motivação. Muito, porque você já fica mais animada para começar o dia. Exatamente. Ou terminar o dia, enfim, exatamente. Independente. Então, pensando assim, dor é muito importante, produtividade, expansão respiratória, porque pensa, a gente não para respirar. É automático. Não é? É verdade. Então, se você pensar que aqui tem estruturas que são vitais, gente, eu preciso me arrumar, sabe? Eu preciso sentar direito, eu preciso ergonomia. Então, são detalhes que vão aumentar a sua produtividade, porque você vai estar bem. Porque, de repente, você está num lugar, por exemplo, um aparelho, exemplo de academia. Tem aparelhos que não são construídos ergonomicamente, antigamente, que tudo evolui, você sabe. Sim. Que a pessoa tá ali, sabe, ela não tá nem preparada para receber, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar, Tamara, o que eu pego muito nisso com os profissionais, a gente precisa olhar o outro. Então, quando eu entendo o outro trabalha aqui. Eu trabalho sentada. Eu vou passar exercício sentada, sabe? Eu preciso pensar no que ele faz. Né? Exatamente. Precisa a gente tem sentada trabalhando. Exatamente, que a gente havia comentado das ginásticas de empresa. Eu preciso pensar o que a pessoa faz e trazê-la para outro plano. Eu preciso trocar esses decúbitos, eu preciso pensar. Então, o exercício tem esse poder. Eu vou te tirar da mesma forma que você está, da rotina, e vou te transportar para outro lugar.
tanto fisicamente quanto mentalmente, que é assim, hoje em dia eu acho que é muito importante. Libera a endorfina, né? Exatamente. Quando a gente faz, então... Tem vários hormônios do prazer, você tem essa coisa de você conseguir realizar tarefas, Tamara, porque assim, eu trabalho com pessoas idosas, sabe, funções que são tranquilas, Ângela, eu não consigo fazer, sabe, eu não consigo colocar uma... Então você tem essa potencialidade quando você treina. Você falou de exercício nas empresas, qual que é difícil da empresa entender que é um benefício ter os exercícios dentro das empresas, porque os funcionários vão render mais, né? Acredito Exatamente. Total. Como a gente está, né, falando de todos os benefícios, então densidade óssea, eu aumento minha força, eu aumento minha inteligência, eu aumento meu raciocínio, Tamara. Na empresa, quando você tira o colaborador porque, assim, atualmente são 3 tipos que são mais fortes de ginástica. Então, a gente tem a ginástica inicial, a compensatória, que você dá uma pausa, e a final. Eu gosto muito da compensatória. Porque, como assim dá uma pausa? Porque, assim, exemplo, isso é estipulado pela empresa. Tá. Então, ele passa para nós, como profissionais. Olha, você tem tal horário para desenvolver a atividade que você se propõe. Só que no meio por exemplo, depois do almoço. Entendi, no meio da na jornada hora do café. trabalho. Isso, é sempre na jornada, nessa pausa que o trabalhador, que a empresa me disponibiliza. Eu não escolho isso. E aí, você tirar a pessoa daquele mecanicismo, tirar ela 10, 15 minutos, o tempo que for estipulado, vamos estender, sabe? Vamos subir os braços, vamos abrir o peito, vamos levantar. E fora isso, a mente, Tamara, porque às vezes a pessoa tá só ali, ou brigou com alguém, sabe? O relacionamento na empresa, então é tão importante. O exercício vai muito além. É muito além só de músculo. É muito além. Então, a gente aumenta a produtividade, porque a gente estava conversando disso de dores, que você minimiza. Você aumenta essa capacidade de criação, porque a gente pode elaborar contatos entre os colaboradores, não só daquele departamento. Entendi. Eu posso juntar outros. Sim. Então, você sabe, tem empresas que as pessoas nem se conhecem. Sim. Então, tem essa interação entre eles, que é muito legal. Gente, isso é tão benéfico para a empresa. Imagina você ter setores interligados. Exatamente. Ali, mas não necessariamente interligados em serviço, mas conexões de pessoas. Exatamente, através do exercício. Tamara, através do exercício. Então, fora toda essa parte neural e fisiológica do corpo, você tira a pessoa daquele estresse, o estresse, por momentos, e ela já volta revigorada. Volta com mais ânimo, porque, sabe, tira daquele robô, né, daquela automatização de sempre, vou fazer isso, vou executar essa tarefa. Então, você desliga isso, e aí traz combustível, sabe, para continuar o dia. E se adaptar também, né? Você, como profissional, acredito que quando a empresa chega, por exemplo, e pede ali algum serviço, você tem que se adaptar também à empresa, né? Exatamente, então, Tamara. Você entender os colaboradores ali, as necessidades, e entender também a rotina da empresa para você criar algo mais personalizado, né? Exatamente. Porque isso, como você falou, isso que você falou, achei genial. Você trabalha sentada, eu vou fazer um exercício com você sentada. Exatamente. Tirar da zona de conforto. Exatamente, é isso. Tirar o indivíduo da zona de conforto. Tanto em empresa quanto no personal. Sim. Porque no personal, o nosso olhar é ótimo, porque eu estou somente eu e você. Então, eu entendo o que você precisa, suas necessidades. Como funciona essa personalização? Quando você está como personal? Sim, então, eu já sou formada há mais de 13 anos na área da educação física, porque eu tenho outras graduações, mas na educação física são 13, e com relação aos meus filhos, essa flexibilidade de horários, então eu quis realmente trabalhar com personal por isso, não só pela minha família, mas pelo olhar, Tamara, porque uma coisa eu dou aula para 20, 30, a demanda que eu não vou alcançar a todos, e no personal não, a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma boa relação, e eu consigo ver o que você precisa, expectativa e realidade, a gente tem que estar numa parceria. Porque é uma troca. Eu falo isso para todos os meus clientes. Logo quando eu começo o serviço, eu falo, gente, vamos bater uma expectativa versus realidade? Eu sempre falo isso, porque às vezes a gente tá com uma expectativa tão grande em alguma coisa e a gente se frustra. Eu sou muito assim. Então, toda vez que eu começo a academia, eu começo a fazer caminhada, essas coisas, eu sempre vou muito com sede ao pote. Vai com tudo. E eu vou cansando, aí eu deixo de um dia, deixo de em outro e vou deixando, sabe, de lado. Sim. Até que eu não faço mais nada. Por isso que é diferente o treinamento personalizado, porque além de você ter alguém que vai te motivar, ele vai atender a demanda que você precisa, sendo realista, né? Conversando, olha, uma parceria.
Dá pra fazer isso? Qual o tempo que eu tenho? Qual o prazo que você me dá? Quantas vezes a gente vai se encontrar? Então, é muito importante. E é o que realmente faz a diferença, Tamara. Quando a gente tá no individual. Você entender, né, o que a pessoa precisa estar ali é... Não, e você olha a minha rotina. Exatamente. Entendeu? Isso pra mim seria essencial. Como que você convence uma pessoa do quão importante que é o exercício físico? Como que funciona isso? Porque eu sinto que às vezes falta esse punch. De uma forma geral, assim, eu trago essa coisa da função, que é extremamente importante, principalmente quando a gente vai envelhecendo. E cito exemplos nossos, Tamara. Só você olhar assim pra tua família, não é? Eu falo da minha, assim. E de como que você quer estar há tanto tempo, né? O que você quer continuar fazendo? Porque uma coisa, a nossa cabeça tá bem, mas o corpo, quando não responde, é muito complicado. Então, trazer isso pro aluno, sabe? Essa funcionalidade, que não é só pensar que eu preciso ter um abdômen definido, eu preciso ter um glúteo máximo. Você precisa pra quê? Para andar? Você precisa para levantar? Então, eu venho com esse argumento. Olha, você quer depender de alguém? Né? Sim, porque na vida tudo vai passar, né, Tamara? Então, a gente vai colher frutos daquilo que a gente fez. Então, eu trago muito isso, a vivência, né, de todos esses anos dando aula para os alunos, e no personal é muito importante, porque a gente tem essa oportunidade, sabe, de você transformar a vida da pessoa, nem que for no olhar, numa palavra, sabe, Tamara, e a gratidão. O tete a tete. Nossa, mesmo. Tamara, não tem preço. Porque o exercício, ele pode ser uma válvula de escape. Total. Né? Eu acho que todo mundo, nessa loucura que a gente vive, do dia a dia, e aí tem que fazer, tem que colocar, tem que vender, tem que... Né, eu sendo dona, assim, de uma empresa, a gente fica muito pressionada. Então, tem uma válvula de escape pra gente literalmente, sabe, respirar? Foi o que você falou, né, colocar aqui. Meu, isso faz tão bem pra gente, parece que a gente, sei lá, trabalha com mais garra, sabe? Exatamente. Ó, vou te falar, não sei se assim, tem uma tem total. Eu vou te falar assim por tá? Eu me formei, primeira faculdade foi Ciências Biológicas, depois entrei na Educação Física. Por quê? Porque eu comecei a ser aluna de academia. E tinha uma aula em especial que me motivava. Eu saía, sabe, desse plano, e eu estava ali naquela hora, naquele local. Eu falo pros alunos, o corpo e a alma, eu estava ali. E aí, quando aquilo me motivou, eu disse, gente, eu quero fazer isso aí, vou fazer educação física. Porque era um momento que a gente conseguia trazer o aluno, realmente, ele estava presente, ele se desligava de tudo e fazia. Então, é a motivação, Tamara, eu preciso te dar uma alegria. Eu preciso trazer você pra mim. Porque a gente já tem tanto problema. Exatamente. E aí, imagina se o exercício também virar outro problema. Você não vai continuar. Isso, e tem que ser uma coisa lúdica. Tudo que é lúdico é descontraído. Ah, mas não é todo mundo que pensa assim. Mas precisava, Tamara. Eu vou te falar, como profissional, eu sinto falta disso, realmente, dos professores. Porque fica aquela coisa mecanicista, sabe? A pessoa trabalhou o dia inteiro, aí você coloca ela pra sentar nos exercícios. Gente, você tem que, sabe? E não ser todo criativo. mundo que gosta de uma coisa, né? Por exemplo, eu gosto muito de ler. Sim. Gente, qualquer coisa que tenha com leitura, eu tenho Te certeza atrai. que eu vou engajar nisso. Então, às vezes, por exemplo, colocar ali alguma coisa no YouTube, por exemplo, é algo que me faz bem também. Então, colocar o YouTube na esteira, pô, legal. Então, eu posso fazer uma caminhada, entendeu? Eu posso correr ouvindo alguma coisa. Sim. Então, trazer isso também, né? Porque a gente fica muito naquele mecanismo. Exatamente, mas o profissional precisa de ferramentas, Tamara. Ele precisa entender, no caso o aluno, o paciente, a demanda e como ele está naquele dia. E a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, mas vai dessa empatia que eu preciso ter para o outro. Sim. Eu preciso me colocar no lugar, né? Será que hoje eu estou bem para fazer isso? Sem culpar? Sabe? O que você imagina? A pessoa já tá, ai, olha, não, mas tá tudo certo. E aí, isso faz a gente... O que faz a gente desistir? É isso, né? É porque, sabe, eu, assim, nessa pergunta que você tem interessante, de repente, ai, pode cortar isso que eu falei, não, pode falar, ir, gente, depois vocês cortam aí. Essa opressão, porque você não dá conta, sabe assim, quando eu não tô conseguindo, então eu não vou fazer, só que o menos é mais no exercício, Tamara. Tá, entendi. Você entendeu? Porque assim, hoje eu não vou conseguir fazer 4 séries de 10, gente, faz 2. Sabe? Eu faço isso para meus alunos. Gente, tudo bem, faz 2 de 8. Eu preciso te estressar. Eu preciso estressar essa musculatura para ela gerar uma hipertrofia. Eu consigo fazer isso de N formas. Eu não preciso ficar nos 4 de 10, sabe? Mas aqui, tem esses personagens de internet? Ah, então... Tamara. Como que faz como que você tá trabalhando isso dentro da sua empresa mesmo pra tirar essa visão do personal de internet que fica ali gritando na cabeça da pessoa?
Primeiro eu trago estudos científicos, que é algo importante, que essas pessoas que falam, às vezes não tem nem CREF. Pessoal, procurem saber se os profissionais são habilitados, tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque eles falam muito, se vendem super bem, mas realmente na prática não tem base de nada. Gente, então isso é pra se machucar. Preocupante, Tamara. Agora eu tô do lado da fisioterapia, gente, a gente vê muito isso, sabe? Eu me lesionei na academia. O lugar que tem que te dar vida, que tem que te restaurar, você tá, né? É verdade. Então, primeira coisa, procurar se o profissional tem competência pra estar ali. Segundo, sempre com artigos, Tamara, mostrando, porque tem muito estudo, falando de N coisas. Então, hoje em dia, ninguém é leigo, Tamara. E é aquilo. Conforme a gente vem procurando, né, as coisas vão vindo pra nós. Não pense que cada ser humano é um. Então, o que ele faz pra ele não vai dar certo pra você. Primeiro, porque o treinamento é individual. Eu não tenho como montar o mesmo treino pra você e pro fulano. Não vai dar certo, porque não gera as mesmas expectativas e a realidade. Não é assim. Verdade. Então, sabe, trazer isso. Você é esse ser aqui. As alunas, Ângela, mas eu queria ter o corpo. Eu falei, olha, você é esse ser aqui. A fulana, você acha que aquilo é dieta e alimentação? É expectativa e realidade. Você entendeu, Tamara? A gente tem que não ser falso. Dia a pessoa se dedica àquilo também. Você entendeu? Tudo isso. Às vezes eu tenho 30 minutos pra me dedicar por dia. Exatamente. Entendeu? Eu não vou conseguir um corpo maravilhoso de Graciane Barbosa com 30 minutos por dia em um mês. Exatamente, Tamara. E essas mentiras são, sabe, são cruéis. Porque às vezes a pessoa fala, olha, eu só como isso, eu faço isso, Tamara. Olha pra todos os profissionais da educação física de uma forma geral. Todo mundo é gigante. Você entendeu? Então, assim, tem o biotipo e tal, mas a realidade não é aquilo que eles estão falando. Eles não fazem só isso. Tem outros meios que eles fazem pra adquirir musculatura, enfim. Então, a gente tem que trazer a pessoa pra realidade. Olha, gente, a minha realidade até é péssima, porque eu só como miojo. Olha, tem que melhorar, Tamara. Não vai dar certo. É por isso que eu não faço exercício físico. Não. Porque eu só como miojo. Mas, Tamara, vai aos pouquinhos. Ó, primeira coisa, faz o que você gosta. Procura, assim, algum esporte. Algo que te motive. Você gosta de música, sabe? Uma aula de dança. Começa assim. Porque nisso você vai ver que você vai precisar realmente hoje fazer musculação. Porque é o que vai te restaurar. É o que vai te dar vida. É o que vai te dar função. Tudo hoje é treinamento de força. Sim. Antigamente os médicos diziam pra fazer hidro. Não sei se você lembra. O idoso. Eu amo hidro. Então, hidro é excelente. Mas com relação à compressão óssea... Você entendeu? Então, assim, é evolução. E tudo bem, tá tudo certo. A gente tá estudando, tá vendo que... Tem resort que tem hidro, eu tô lá no meio. Eu sou a primeira da fila lá da piscina. Então, olha aí, ó. Você já pode fazer uma parte aquática, sabe? Vai nadar. Então, assim, procura meios que te traz realmente pra estar ali de algo que seja confortável, Tamara. Porque... tudo que é imposto, não vai. Não, e a gente já vive uma pressão tão grande, assim. Tudo na vida, né? Horário, você tem que render, você tem que fazer. Você precisa render, você precisa... Nossa, ter essa válvula é muito necessário. Nosso mental agradece tanto, assim. Eu percebo que quando eu criei uma rotina da manhã, que eu sigo todos os dias, eu faço a mesma coisa, só que eu faço coisas que eu gosto. Então, eu rego as minhas plantas, entendeu? Vou ler um livro, vou brincar com o cachorro, vou brincar com o gato. Mas são coisas que me fazem bem. Isso, pra eu iniciar o meu dia, dá um gás tão grande. É prazeroso. É prazeroso. Ao mesmo tempo, tem colaborador meu que treina à noite, vai na academia à noite. Dá 8 horas da noite, a pessoa tá postada lá. Ali. Mas é o que dá prazer pra ela. Exatamente. Ela se identifica com esse exercício à noite, entendeu? Exatamente. Ela provavelmente passa o dia inteiro pensando, nossa... eu vou fazer exercício daqui a pouco, entendeu? Então deixa eu trabalhar aqui, mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter o meu momento de lazer. Porque é isso também, é um momento de lazer. Não, total. Quando você entende isso, que além de todos os benefícios que a gente, né, comentou, físico, neural, emocional, é o seu momento. Você está cuidando do seu corpo, que é a sua casa. É outro olhar. Então, autocuidado, né? Exatamente, é um autocuidado. Autocuidado. E aí, qual que é o principal desafio que você tem para fidelizar as pessoas? Olha, Tamara, eu vou falar de uma forma geral. E eu, né? Como eu comecei com o personal, dependendo da localidade, eu percebo que o financeiro é complicado. Tem pessoas que... é a primeira coisa que corta. Primeira coisa. E como que a gente faz para se manter ativo mesmo não tendo um financeiro, por exemplo? Então, após a pandemia, muita coisa veio para evoluir. Então, hoje em dia nós temos aplicativos com treinos
que, por exemplo, eu monto um treino pra você e tem um vídeo de alguém executando. Então, é muito mais fácil pra você entender o que eu tô querendo te passar. Você não vai errar. Você não vai errar. É mais barato. E a gente tem uma comunicação direta. Então, é tranquilo isso. Eu consigo fazer um vídeo, mandar pra você. Exatamente. Você vê se tá certo. Eu mando um pra você. Você me passa, né, como que tá, enfim. Então, essa comunicação ficou muito mais próxima pós-pandemia. Isso é algo que é motivo. Eu tenho muitos alunos de planilha, que eu não estou no presencial. Mas você tá ali mas conversando. Exatamente, a gente tá próximo. interagindo. A gente tá Porque interagindo. o importante é esse, a gente ter essa troca. Proximidade. Essa Que troca. só o personal consegue, Tamara. Exato. Não dá um professor de sala hoje pra dar. Não dá conta, Tamara. Não dá, é não muita tem gente, como. biotipos diferentes, necessidades diferentes, Exatamente. rotinas diferentes, tudo muito diferente. Não dá. E aí, pra gente finalizar, eu quero que você dê uma dica, assim, pra quem tem um negócio, pra quem trabalha CLT, enfim. Estamos na correria do dia a dia. O que a gente faz pra startar? Vamos começar. Qual que é a dica que você dá? Primeira coisa, faça o que você goste. Procure algum exercício, procure algum esporte. Alguma coisa que te traga para pensar em exercício. Não pense por obrigação. Pense pela função, os benefícios que você vai ter ao longo da sua vida. Não pense pelo biotipo também, né? Esquece a cultura do corpo, Tamara, porque isso virá. Isso, com o tempo, você vai mudar a sua estrutura. Sim. Isso vai mudar, é fisiológico. Sim. Mas pense nos benefícios ao longo da sua vida. Você vai melhorar as dores, você vai ter força, você vai melhorar o cognitivo, você vai ficar mais disposto, você vai dormir. Você vai ser mais... Isso muda Tamara, o sono. dormir. É verdade. Então, você vai ser mais alegre. Então, tudo isso você tem que pensar pro lúdico. Não pense que é uma obrigação, que você precisa ser ou você precisa estar para começar. Você só precisa começar. Você sabe que eu fui num evento antes da gente finalizar e aí eles perguntaram se você tivesse mais tempo, o que você faria? O pessoal falou dormir. E aí eles falaram assim, mas dormir é o básico que a gente precisa fazer, né? E aí todo mundo falou, mas quando eu deito eu não consigo dormir. E o exercício ajuda. Né? Total, porque você estressou teu músculo, ele precisa Relaxar. regenerar tudo e recuperar. Você vai dormir, que é o que a gente vê, né? As pessoas comentando das doenças mentais. Que... Você dorme muito melhor, exatamente. Né? Você consegue... e você descansa para começar tudo de novo. Exato. Então, pensa no exercício como a longo prazo. Um aliado, exatamente. Né? É algo que precisa ter. Ou seja, tirar... E não importa a quantidade de tempo, né? Não, Tamara, é só começar o que dar. E aos pouquinhos você vai entender que é tão bom. Que você vai querer mais. Você fala, não, essa meia hora, esses 40 minutos é meu, então eu não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Ângela, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada por você ter participado. Foi um prazer. Gente, se vocês quiserem saber mais do trabalho da Ângela também, entrar em contato com ela, eu vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo pra vocês irem lá, chamar ela pra marcar as aulinhas com ela também, tudo online. Tem aqui também nossos meios de contato. Se tiverem alguma dúvida, comenta no vídeo. Não esquece de postar nas redes sociais que vocês estão assistindo a gente. E é isso, até a próxima quinta-feira. Beijo!